Seja bem-vindo à 138ª aula do curso de funções do canal Passo a Passo. Bom, antes de adentrar no assunto desta aula, eu vou aqui deixar um recado. Todo o conteúdo disponível neste canal ele é gratuito. Porém, se você desejar contribuir para o crescimento deste canal, você pode contribuir nesta conta ou através do Apoia-se que estará na descrição deste vídeo. Agora vamos aqui para o tema central dessa aula, que é esse exercício aqui. O gráfico da função f do segundo grau corta o eixo das abscissas em x igual a 1 e x igual a 5. O ponto de máximo de f coincide com o ponto de mínimo da função g de x, que tem o seu domínio e seu contradomínio no conjunto dos números reais. E ela é definida por g de x sendo igual a 2 nonos vezes x ao quadrado menos 4 terços vezes x mais 6. Portanto, a função f pode ser definida por, ou seja, pela alternativa A, B, C, D ou E. Qual dessas alternativas representa a função f? Bom, o enunciado aqui me dá o quê? Onde a função f corta o eixo da abscissa x, ou seja, onde ela toca, ou seja, as raízes da função f. E me dá a informação que o ponto de máximo da função f é o ponto de mínimo da função g de x. O que é um ponto de máximo e ponto de mínimo? Quer dizer o quê? Que a função f de x ela terá sua concavidade voltada para baixo. Como é que eu sei disso? Porque é uma questão muito simples. A função g de x ela possui um coeficiente a, que é o que multiplica a variável x elevado ao quadrado, positivo. Isso quer dizer o quê? Que ela tem a concavidade voltada para cima. Ela vai ter um formato assim, concavidade voltada para cima, uma parábola com a concavidade voltada para cima. Quando uma parábola tem a concavidade voltada para cima, o y do vértice representa o ponto mínimo, ou seja, é o ponto onde ela atinge seu menor valor. Aqui diz que o ponto mínimo da g de x é o máximo da f de x, ou seja, para que isso ocorra, a minha f de x tem que ter a concavidade no sentido oposto, para baixo. Por quê? Porque aí no seu ponto máximo é o ponto mínimo da g. O y do vértice da f de x é o ponto máximo dela e coincide com o ponto mínimo da g de x. Sendo assim, o ponto mínimo é determinado pelo y do vértice, pela ordenada do vértice, que é igual a menos delta sobre 4 vezes a. Isso se a for maior que zero, ou seja, sempre que o coeficiente a que multiplica x ao quadrado for maior que zero, o y do vértice é o ponto mínimo. Se o coeficiente a for menor que zero, o y do vértice é o ponto máximo. O x do vértice se calcula com menos b sobre 2 vezes a e o y do vértice já foi dado aqui. Agora, o que eu pretendo fazer? Eu vou pegar aqui o x do vértice e vou achar as coordenadas do vértice da minha g de x. Eu vou pegar primeiro aqui o x do vértice e vou colocar b é o que? Menos 4 terços. A, 2 nonos. Portanto, substituindo na fórmula aqui, vou ter menos 4 terços sobre 2 vezes 2 nonos. Isso vai me dar o quê? 4 terços positivo, porque negativo vezes negativo positivo. 2 vezes 2, 4. Daria 4 nonos aqui embaixo. Só que pela propriedade de divisão entre fração, o que ocorre? A fração que está embaixo, ela passa para cima invertida e multiplicando. Então, se aqui 2 vezes 2 nonos ficaria 4 nonos, ao passar para cima, inverteria, ficaria 9 quartos. Então, vai ficar 4 terços vezes 9 quartos, que isso me dá 36 sobre 12. 36 dividido por 12 é 3. Portanto, esse é o x do vértice. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou achar o y do vértice da minha g de x. O y do vértice se calcula como? Menos delta sobre 4 vezes a. Delta se calcula com b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Portanto, b ao quadrado menos 4 terços ao quadrado menos 4 vezes a, que é 2 nonos, vezes c, que é 6. Dividido por 4 vezes a. 4 terços menos 4 terços ao quadrado vai dar o quê? 16 nonos positivos. Menos 4 vezes 2 nonos vai dar o quê? Menos 8 nonos. Então, eu vou ter 8 nonos aqui embaixo, menos 8 nonos aqui em cima. 8 vezes 6, 48. Então, eu vou ter menos 48 nonos aqui, 16 nonos positivo, dividido por 8 nonos. Não esquecendo o sinal negativo aqui da fórmula.
Agora, 16 menos 48, 32. Tem este negativo com este aqui, vai me dar o quê? 32 sobre 9, 32 nonos positivos. Agora aplico o quê? A propriedade de divisão entre fração. A fração que está embaixo vai passar para cima invertida. Eu tenho 9 aqui, ó, dividindo 32. Tenho 9 sendo dividido por 8, eles vão se anular. Vai ficar o quê? 32 dividido por 8. 32 dividido por 8 é 4. Então, o y do vértice aqui, ó, da minha g de x, o seu ponto de mínimo é 4. Em x igual a 3, y igual a 4. Agora que eu tenho as coordenadas do vértice, o próximo passo é pegar o quê? Ó? Eu vou agora descobrir os componentes da minha f de x. A minha f de x, como ela é uma função polinomial de segundo grau, uma função quadrática, ela vai ter um coeficiente a, um coeficiente b, um coeficiente c. Lembrando que uma forma fatorada da minha f de x, né, ou de qualquer função quadrática, ela é o quê? É a vezes x menos a primeira raiz, né, que pode ser chamado de x' ou de x1, vezes x vezes a segunda raiz desta função, que pode ser chamado de x2 ou x'. Agora que eu tenho esses valores, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a distributiva, isolando o a aqui. Então eu vou ter, ó, aplicando a distributiva, isolei o a, que é um fator comum, porque ele multiplica tudo isso aqui, né? Então isolei ele aqui. Agora, x vezes x, x ao quadrado. X vezes x duasinhas, que é a segunda raiz da minha função f de x, vai dar o quê? Menos x vezes x duasinhas. Menos x', que é a primeira raiz da minha função, vezes x, dá menos x' vezes x. Menos x' vezes menos x duasinhas vai dar o quê? Mais x' vezes x duasinhas, ou seja, é a primeira raiz vezes a segunda raiz positivo, né? Que é negativo vezes negativo, positivo. Agora que eu tenho isso aqui, o próximo passo é isolar os fatores comuns. X aqui, ó, é um fator comum entre esses dois componentes, ó, x vezes x duasinhas, x vezes x'. Então eu vou isolar. O sinal negativo também é um fator comum. Então se eu for extrair esse sinal negativo, eu vou ter isso aqui, ó, x' mais x duasinhas. Isolando o x aqui, ó, que multiplica os dois, eu vou ter, ó, vezes x. Então eu vou ter, ó, x ao quadrado menos x' mais x duasinhas vezes x mais x' vezes x duasinhas. Agora, a propriedade da soma e a do produto me diz o quê? Que x1, ou seja, a primeira raiz mais a segunda raiz, vai ser igual a menos b sobre a. E a propriedade do produto que me diz que a primeira raiz vezes a segunda raiz vai ser igual a c sobre a. Eu tenho aqui, ó, a primeira raiz mais a segunda raiz. Aqui eu tenho o quê, ó? Primeira raiz vezes a segunda raiz. Então, eu vou substituir, ó, no lugar de primeira raiz mais segunda raiz, vou colocar menos b sobre a. No lugar de primeira raiz vezes a segunda raiz, vou colocar c sobre a. Agora, prosseguindo, eu tenho aqui, ó, negativo com negativo, positivo. Eu tenho um a que multiplica tudo isso aqui, então eu vou distribuir o a. A vezes x ao quadrado, ó, a vezes x quadrado. A vezes b sobre a vai dar a vezes b sobre a. Lembrando, ó, que como eu tenho esse negativo, ó, negativo vezes negativo, positivo. Agora, a vezes c sobre a, ó, vai me dar isso aqui. Agora, eu tenho a multiplicando, tenho a dividindo, eles vão se anular, tanto aqui como tá aqui. Então, eu vou ter, ó, a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c. Tendo demonstrado isso aqui, qual é o próximo passo? Substituir pelas raízes. Vocês lembram que no enunciado foi dado, ó, que a função f de x ela corta o eixo x da abscissa. Ou seja, num plano cartesiano, xy, ela vai tocar no eixo x em x igual a 1 e em x igual a 5. Portanto, a primeira raiz da minha f de x é x igual a 1. A segunda raiz é x igual a 5. Então, substituindo aqui, ó, nesta fórmula, na forma fatorada da função f de x, né, que apresenta aqui a sua primeira raiz e sua segunda raiz, eu vou colocar 1 e 5 nela. Tendo feito isso, o próximo passo é fazer o mesmo que eu fiz aqui antes. Vou aplicar a distributiva.
e vou isolar o fator comum. Então vou ter essa configuração aqui, ó. X ao quadrado menos primeira raiz mais a segunda raiz, vezes x, mais a primeira raiz vezes a segunda raiz. O que isso vai me dar? F de x igual ao quê? A vezes x quadrado menos 6 vezes a vezes x, porque é 5 mais 1, 6. Vou ficar com menos 6x. Mais o que? 1 vezes 5, 5. Pego este a aqui que está isolado, distribuo, vou ter o quê? A vezes x quadrado menos 6 vezes a vezes x mais 5a. Prosseguindo agora, eu sei o que? Eu vou aplicar aqui, ó, o x do vértice. Eu sei que quando eu sei que o ponto máximo da minha f de x é o ponto mínimo da minha g de x. E qual é a coordenada deste ponto? X igual a 3, y igual a 4. Então, quando a f de x for igual a 3, seu resultado vai ser igual a 4. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho a minha f de x aqui. Eu vou pegar aqui o 3 e vou substituir no lugar do x. Então, minha f de x está a vezes x ao quadrado menos 6 vezes a vezes x mais 5a, vai ficar o quê? A vezes 3 ao quadrado, estou colocando 3 no lugar do x, menos 6 vezes a vezes 3, mais 5a igual a 4, porque ó, é o y do vértice. Eu sei que quando o x for igual a 3, y vai ser igual a 4. Esta é a coordenada do ponto máximo da minha f de x. Prosseguindo, ó, 3 ao quadrado é 9. Então vai ficar 9 vezes a. 6 vezes 3, 18. Tem o negativo, então ó, menos 18a. Então ó, 9a menos 18a mais 5a igual a 4. O que isso vai me dar? 9 mais 5, 14. 14 menos 18, menos 4. Portanto, menos 4a igual a 4. A, portanto, vai ser igual a 4 dividido por menos 4. Isso me dá menos 1. Então, achei o que? O valor de A. Se o valor de A é menos 1, vou pegar e vou substituir aqui, ó. E assim eu acharei todos os componentes da minha f de x. Então, vai ficar, ó, menos 1 vezes x ao quadrado, menos 6 vezes menos 1 vezes x, mais 5 vezes menos 1. Estou substituindo aqui, ó, no lugar do A. Isso me deu, ó, menos x ao quadrado mais 6x menos 5. Esta é a minha f de x. Portanto, a alternativa correta é a alternativa D. Bom, eu espero que vocês tenham entendido esse exercício. Se vocês têm alguma dúvida ou crítica, pode deixar aí nos comentários. Se vocês gostaram, deixe aí o seu like. Se gostou desse canal, se inscreva. Tenha bons estudos e até o próximo vídeo.